não cometer aquele pequeno equívoco, pequeno, né? De falar, lembra daquele filme? Lembra daquele comercial? E você descobrir que você está velha, né? Que ninguém lembra de nada, ninguém viu nada. Olha, hoje eu vim munida. Ok? Você não vai dizer não lembro, não sei, não vi. Como é que é mesmo, hein? Vamos ver aqui um pouquinho, né? Só para você relaxar, ok? Eu sei que vocês estão aqui desde 9 horas da manhã. Glória a Deus pela tua vida, meu querido. Você está investindo pesado no reino de Deus e você não vai se decepcionar. Você vai colher. Amém? É 100 por 1. Queria que você... Queria pedir aqui para alguém apagar a luz aqui do púlpito, senão não dá para enxergar. Apagaram... Pause. Volta. Bem, vamos orar, né? Por causa dessa movimentação toda. Senhor, nós te louvamos porque até aqui a tua boa mão nos conduziu, Senhor. E nós sabemos que o Senhor quer muito mais. O Senhor, Deus, nós estamos completamente entregues na tua mão. Faça conosco aquilo que o Senhor quiser, o que lhe aprouver, Senhor. Nós queremos ir além, Senhor. Fala conosco, ainda que o confronto, Senhor, cause, Senhor, um desconforto, Deus. Mas se produzir crescimento, valeu a pena. Senhor, eu quero ver na vida desses jovens, Senhor, esses frutos que vão permanecer até a vinda de Cristo, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, o nome desse filme é Um Treino para a Vida, você pode encontrar, né, no site ou nas locadoras, só vou passar um trecho. O que tu tá fazendo, cara? Tu deu 3 passos. Tu caminhou assim que eu vi, tá bom? Tu caminhou. Olha pra onde joga a bola, cara, bloqueia, vai. Eu sabia. Se liga, meu irmão, vai. St. Francis está com grande vantagem. Passa essa bola, cara! Sai da frente, otário, se liga. Olha como tu fala comigo. O que é isso? Para com isso. Falta técnica! Vai fazer na mão! Chega aí! Calma. Me larga, isso não vai ficar assim. O jogo acabou. Foi um grande jogo. Agora conta pro nosso público como se sente podendo ser o próximo LeBron James. LeBron James, eu sou o Garça. É isso aí, gente. Em primeira mão, o único, o Garça. Por que os que ficam no banco têm sempre alguma coisa a dizer? Porque a gente assiste a porcaria do jogo. E tem uma boa visão. O Garça ganhou da equipe toda sozinho. Por que isso aconteceu? A gente só fez 32 cestas, fiz 12 delas. O que você fez, Ken? Cala a boca, idiota. O Garça te escalou e fez uma cesta lá de cima. Ele tirou onda com a tua cara. Te bloqueou o jogo inteiro. Ô, Laio, por que não fecha essa matraca antes que eu feche pra você? Você também não fez nada o jogo inteiro. Fica quietinho aí que você não jogou nada hoje. Eu não tô falando besteira não, seu crioulo. Você arrasou o time em 16 minutos, por isso o técnico tirou você do jogo. Tu tava o tempo todo dentro da quadra, cara, e tu não fez nada. Isso aí. Você que tava lá dentro. E pra quem você passava a bola? Fala aí. Você tava jogando e não fez nada. para. Então, isso aí é só para você entrar no clima, né? Pastora Márcia, ela falou sobre a necessidade, né, dos jovens praticarem esporte, né, quando a tensão, né? E por falar em esporte, né, lembrei desse filme maravilhoso. Vai me dizer que vocês não viram? Ninguém? Coach Carter? Quantos? Pouquíssimo. Vale a pena, um filmáximo, sabe? Uma lição assim sobre liderança, sobre equipe. E é claro que é um filme secular, né? Mas tem esses 2 minutos aí. Você vê que a gente precisa de muito pouco tempo para passar uma mensagem, né? Vocês perceberam qual era a equipe que estava ganhando? Azul ou branca? Azul, gente. Tinha vermelha? Tá todo mundo acordado aqui? Então, o azul estava ganhando, não é isso? E algumas pérolas vão surgindo ali do diálogo aí, porque quando a coisa tá legal, né? Quando tá tudo dando certo, né? Quando tá chovendo na nossa horta, tudo vai bem. Mas quando você começa a perder,
quando começa, né, alguns impasses dentro da casa de Deus, né, dentro no teu chamado, quando as coisas que você esperava não saem exatamente como você queria, né? Como é que você reage? Pensa nisso. Como é que você reage? Reage bem? E ali foram surgindo umas pérolas, né? Chega o... tu observou tudo, também tu estava no banco. Acontece isso ou não? Sabe aqueles críticos assim que não fazem mais nada a não ser observar. Eu já ouvi isso uma vez, não esqueci nunca, né? Aliás, Deus me fez lembrar isso quando eu estava... olha, eu estou aqui, eu só estou analisando as falhas, tá? Depois eu te dou um toque. Eu fiquei assim, misericórdia, meus amados, porque se tem um ministério que já está ocupado, é o ministério da acusação, não é verdade? É o diabo. Esse ministério, ele é fortíssimo nisso, na acusação, em analisar nossas falhas, né? Nos falar, nos dedurar, não é isso? E ali no filme está mostrando isso, que os caras que estão lá no banco estão cheios de... né? Não, por que não fez isso, aquela jogada, aquela outra, pô, não sei o quê. E aqueles que estavam lá ralando, suando a camisa, estavam em condições de errar. Quem não erra aqui? Em nome de Jesus, levanta a mão. Todos nós somos passíveis a erros, a começar por essa que está falando com vocês, né? Todos nós somos falhos, sabe, miseráveis, pobres. Se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós? É a graça de Deus que nos fortalece. Amém? Somos necessitados e carentes dessa graça. Então, mais outras coisas ali. Quem lembra aí de um... Depois eu vou voltar no filme. Fica tranquilo, vocês vão ver a cena final, grand finale. Mas quem lembra aí de alguma pérola? Vocês estavam muito dispersos, né? Nem prestaram atenção naquelas... Olha só, teve aquele que estava falando, né, que estava sendo entrevistado e ele foi questionado. Poxa, você está agindo como o treinador. E ele, como fulano? Eu sou o cara, eu sou o Garça. Aí ele fala o nome dele, entendeu? Tipo, eu sei o que eu faço, sabe? O time sou eu que faço... Sabe, as jogadas, né, passam por aqui primeiro e... Primeiro ponto. Guarda isso, tá? Coloca aí que a gente vai voltar aí nesse ponto. Outro, tem que ele disse que foi muito marcado, geralmente esses que são muito bons, e eu quero dizer, jovens, vocês são muito bons, ok? Vocês têm um potencial tremendo, sabe? Pronto para vir à tona, sabe? Nós estávamos conversando ali. Na realidade, não sei nem se eu vou pregar, se eu vou chorar aqui, vocês vão orar por mim, né? Totalmente contrário. Porque, gente, está tudo pronto. É tão pouca coisa que a gente tem que fazer, sabe? Nós fomos privilegiados em ter um grupo assim tão forte. E assim, eu louvo a Deus por isso. Eu enxergo potenciais aqui, nossa. E eu fico imaginando aqui, daqui a 10, 20, 10 anos, tá velhinha, né? Se Jesus não voltar e ver, poxa, vai ser o maior prazer. O meu papel, querido, estar aqui, nesse lugar, é estar te preparando para que amanhã você seja melhor do que eu, que amanhã você seja melhor do que meu marido. Isso é visão de reino de Deus, sendo que o discípulo ele não é maior do que o mestre. Posso ouvir amém? Isso não é questão de autoridade espiritual, isso é princípio, queridos. Trabalhando no reino de Deus, Deus trabalha com princípio. Amém? E a gente precisa respeitar os princípios espirituais. O discípulo, ele não é maior do que o mestre, mas ele tem unção para fazer coisas maiores. Quem disse isso? Jesus, na sua palavra. Bem, então vamos abrir aqui, vamos começar aqui rapidamente essa palavra. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos leve na direção que Ele quer. Ok? Todo esse workshop, meu amado, não surgiu do nosso coração, surgiu no coração de Deus. E quando Ele avisa, Ele capacita e Ele já separa as palavras. Ele é tremendo, Ele é Deus. Né? Salmo 133. Se você estiver um pouquinho cansado e
Assim, anota só as passagens para depois você dar uma olhada na Bíblia, porque a gente vai passar por uns textos aqui importantes. Tá? O tema da minha palavra, a propósito, não falei, é o jovem e a igreja. Falei no começo? Então, Salmo 133, um salmo conhecidíssimo, um salmo maravilhoso, né? Que fala assim, aleluia, louvai o nome... Perdão. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, gente, primeira coisa aqui que me chama a atenção nesse salmo é que a união, o poder da união. Captou isso aí, jovem? O poder da união, ele atrai o quê? O óleo. É como? Então, a união, o óleo representa o quê? A unção, correto? É unção. Então, a união, ela atrai a unção. Mais adiante vai falando o quê? A bênção e a vida. Olha que preciosidade está por trás de você viver em união com os irmãos. Não basta você estar dentro da igreja, você sabe que você é igreja. Amém? Mas o importante é você estar bem com o próximo. O importante é você estar preocupado nos relacionamentos que estão ao teu redor. Se houver alguma ofensa, se você tem ofendido alguém, se você foi ofendido, como a Bíblia nos orienta nessa relação. Né? Porque Deus quer que o teu crescimento aqui seja um crescimento saudável. Então é fundamental, amados, que você viva em união. Então, se eu falei para vocês que a união, ela atrai a unção, ela atrai a bênção e a vida, a desunião. Vamos levar para o antônimo disso, o contrário desse exemplo. O que a desunião vai nos levar? Tristeza, solidão, né? Morte. E o que mais? Principalmente, o contrário da bênção. Maldição. Ok? Queria que vocês focassem nisso, porque nessa tarde, em nome de Jesus, o que Deus tem para vocês é a bênção. É a bênção. Tudo que Deus quer é que vocês tenham um ministério ungido. Vocês como igreja do Senhor, que os dons de vocês, os talentos de vocês sejam desenvolvidos para que sejam ungidos. Gente, o que faz diferença é a unção, é ou não é? Jesus foi ungido. A gente vê lá no Isaías 61 que fala, e o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para. A unção, ela tem um propósito, a unção, ela te capacita para fazer uma missão específica. Sem unção, meu irmão, tu não é nada. Você pode até ter ministério, você pode ter até um chamado. Mas deixa eu te falar, tu vai ficar ali, marcando passo. Quem quer ficar marcando passo? Deus quer que você avance. Deus quer que você, decole. Deus quer que você ocupe os lugares altos que Ele tem separado para você em todas as áreas da tua vida, inclusive nessa área, na igreja, na obra do Senhor, que é chamada a obra do Senhor. Agora, a grande questão, quantos querem aqui? Um ministério ungido. Assim como foi o ministério do Senhor Jesus, assim como foi o ministério dos apóstolos. Meu Deus, Pedro chegava, à sombra dele curava os enfermos, né? Paulo, o lenço dele, né? As pessoas ficavam libertas por causa daquele lenço. Amados, e quem está disposto a pagar esse preço? Qual mesmo que eu comecei a falar aqui, se você está ligado? Que preço para ter um ministério ungido? Que preço? Andar em união. Quantos estão dispostos a isso? A viver, não essa utopia, mas a trazer à existência essa realidade de reino de Deus. Amém? Eu tenho algo, né, que assim, vou falar agora como Jason, que
queima, que arde no meu coração, não só de ver vocês melhores do que nós, né? A tendência é a próxima geração sempre superar a anterior. A tendência, e se não há isso, houve um retrocesso, houve algo nocivo que entrou ali e interrompeu o processo. Está quebrado isso em nome de Jesus, amém? A tendência é você ser melhor do que os seus pais, sabe, melhor do que seus avós. Se teus pais chegaram até, sei lá, o CA, né, aprenderam a ler e a escrever, pô, você vai se formar, você vai, sabe, você vai fazer pós-graduação. Cara, imagina aí onde você quer chegar, né? É isso que Deus quer de você. E Deus, nossa, essa é a nossa responsabilidade. E algo arde no meu coração, que é a questão do reino de Deus. Amados, não basta se você estiver dentro da igreja, se você estiver em todas as atividades, mas se o reino de Deus, se a visão de reino não estiver implantada no teu coração, eu quero te dizer que você vai ser um grande religioso. Desculpa eu te dizer isso. Visão de reino, ela abre as fronteiras, meu querido. Não tem aquela visão míope, limitada e egoísta de querer só para você, é para o reino. Amém? Jesus tinha essa preocupação. 3 anos e meio andando com aqueles homens que tinham os mesmos problemas que eu e você temos, as mesmas desculpas que nós damos para Deus. Mas qual era a pregação de Jesus? Reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. E eles queriam, vem cá, quando é que vai restaurar o reino? Eles estavam preocupados com a situação externa e Deus estava preocupado com o fundamento, o pensamento, a raiz do raciocínio. Era aquilo dali que ia permanecer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Querido, é isso que Deus está preocupado, nessa visão que está aí dentro. Se a tua visão for diferente de reino de Deus, eu quero te dizer que você pode até receber muitos elogios, sabe, naquilo que você faz, na tua performance, meu amado. Porque isso não é ministério, é performance. Mas você não vai chegar a lugar nenhum. E em nome de Jesus, sabe, para contrariar a vontade do diabo, que é roubar, sabe, o teu ministério, roubar, sabe, a potência que você é nas mãos de Deus, eu trago essa palavra e eu peço que você abra os seus ouvidos para ouvir. Amém? Em nome de Jesus. Então, quero te dizer, sozinho, você pode ir até mais rápido, mas você não consegue chegar mais longe. Quantos concordam? Sozinho, querido, você vai mais rápido, porque imagina, vem cá, pastor Júlio, andar, né? Pastor Júlio anda muito devagarinho, perninha curtinha. E aí, eu já estou, e aí você tem que esperar, vem, pastor, vem e tal, né? Isso dá trabalho, né? Para que eu tenho que esperar? Meu irmão, acelera o passo, me acompanha, se vier, veio, se não vier, tá entendendo? Olha aí, rapaz, né? Então, sozinho é mais rápido ou não é? Quem discorda de mim? É muito mais rápido você andando sozinho, é o teu passo, meu irmão. Você controla ali o teu batimento, a tua velocidade. Agora, essa coisa de andar com outro, meu Deus, está com sono, vai conversar demais, né? Então, a dificuldade, amados, de andar junto é tremenda, mas eu quero repetir para você que ninguém consegue chegar a lugar nenhum se não estiver andando junto. Porque um momento tu cansa, um momento você pode ter saído num gás enorme, mas vai chegar uma hora que você vai precisar de alguém para te estender a mão, para te levantar. Outra hora é você que vai estar levantando. Eclesiastes fala isso. Melhor é ser 2 do que ser 1, porque se um cair, o outro levanta. Mas ai! Olha aí os ais da Bíblia, de quem estiver só. Você pode estar no meio de uma multidão, mas o teu procedimento é sozinho, é eu e Deus. Eu e Deus, conheço, ai, como eu conheço isso, e como eu já vivi isso. Sabe, não, meu negócio é com Deus, é reto, entendeu? Meu papo é reto, eu não tenho essa coisa. Sabe, gente, agora, em nome de Jesus, a ficha tem que cair que esse tipo de pensamento é muito orgulhoso,
é um pensamento autossuficiente, é você se achar o máximo. Querido, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Em nome de Jesus, nessa tarde, deixa Deus mexer aí dentro, deixa Ele mudar, deixa Ele ajustar. Todos nós somos bênçãos, mas todos nós precisamos um ajuste daqui, outro ajuste dali. A gente, sabe, nós estamos em construção. A obra ainda não foi acabada, queridos. O importante é você não desistir e confiar e permanecer. Senhor, ajusta o que o Senhor tem que ajustar. Sabe? Para de pegar as palavras e, pô, se fulano não estivesse aqui, sou eu mesmo. Fala comigo, Senhor. Sabe, eu quero que o Senhor me enxague com a tua palavra. Gosto disso, Deus. Gosto quando o Senhor puxa meu tapete. Gosto quando o Senhor faz isso. Porque, queridos, deixa eu te falar um negócio. Às vezes essa coisinha de tapinha não vai te levar a lugar nada. Às vezes é preciso você levar uma sacudidela. Quantos concordam? Quantos gostam? Que isso, está fraco. Só eu que gosto. Gente, você não tem noção das sacudidelas. Para chegar aqui, o Espírito Santo já me deu. Às vezes, assim, de cair até da cama. Não vai levantar para ouvir, não? E misericórdia, tá, Senhor. Olha, e quando chega nesse nível, ai, Jesus. Abra aí comigo, 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, 11. Gente, vocês estão cansados, e essa palavra é importante. Senhor, está contigo. Jesus. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Aleluia. Chega, Deus, de sermos egoístas, individualistas. Vamos aprender a andar em união, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, olha só, o grande desafio não é apenas jovem, preste atenção nisso, escuta isso. Você fazer a coisa certa, mas da maneira certa e principalmente na hora certa, ok? Vocês precisam entender isso, né? 1 Coríntios 3, versículo 11. Quantos querem aqui um ministério ungido? Ok? E vão ter em nome de Jesus. Mas ouça o que Deus fala aqui através do apóstolo Paulo, né? Nessa epístola, versículo 11. Desculpa, estou sem óculos. Primeira, fala assim. Porque ninguém é ninguém. Amém? Nem eu, nem meu marido, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é, repete, Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse é o fundamento. Se você quer ter um ministério ungido, um ministério que permaneça até a volta do Senhor, querido, você tem que estar fundamentado, alicerçado nessa pedra que é Jesus Cristo. Ele é o verbo, ele é a verdade, ele é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. E olha só que coisa interessante, se você não conhece essa passagem, escuta. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha como Deus é tremendo, Ele nos avisa. Então, o fundamento é quem? Cristo. Qual é o teu padrão? Cristo. Como você deve andar, como você deve agir fora e dentro da igreja? Como Jesus Cristo agiria. Amém? Você pode fazer, o teu ministério, querido, pode tomar uma proporção gigantesca, maravilhosa, impressionante. Aquela coisa que, sabe, pô, você viu aí o ministério, né, de fulano? Tremendo. Que
Que obra é aquela? De diamante? Não sei. Você viu aí o ministério? Está vendo como está sendo solicitado? Está crescendo, está explodindo. Cara, olha, em 2013, nós estávamos juntos ali na unidade jovem. Meu Deus, correu, fui na frente. Glória a Deus. Eu ia com ele no encontro, eu era líder de quarto junto com ele. Ele foi embora, eu fiquei aqui. Ele está onde? Fundamentado em Cristo. Ele descobriu a visão de reino de Deus. E por isso ele avançou. Amém? Queridos, não adianta a gente ter tanta pressa e é tanto trabalho, mas se no final Deus for verificar a obra dele, e se o fundamento, a fundação não tiver, sabe, aprovação, vai virar o quê? Palha. Amados, eu fico triste. Quando eu cheguei aqui, uma vez eu falei com alguém, né? Por que os jovens são tão desacreditados? Eu creio que não é só nessa igreja, né? Hoje deveria ter muito mais gente aqui, mas isso não é mais problema, porque eu sei que veio quem o Senhor queria que viesse. Durante muito tempo eu ficava ferido, sabe? Deus corrigiu, fez esse ajuste aqui dentro. Amém, Senhor. Faz mesmo, porque senão fica complicado se lidar com esse tipo de situação. Né? Mas responde para mim, por que o jovem é tão desacreditado? Por quê? Por que as pessoas não apostam muito no... Já parou para pensar nisso? Fala sério. Ou eu estou viajando na maionese? Não, dou liberdade agora. Todo mundo fala. Vocês não se sentem assim, desacreditados? Às vezes dentro da casa de Deus? Oscila demais, é inconstante. Quem mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Jovem é muito levado para moveres, não é isso? Reteter. Uma hora tá e outra hora tá lá no mundo. Vai lá, pastor, caiu de novo. Não é isso? Então, muitos, né, não acreditam nisso. E eu quero te dizer, querido, que o que vai realmente dar fruto é você permanecer em Cristo, amém? Porque você pode correr muito e depois se cansar e parar, e depois tudo que você fizer vai desacreditar aquilo que você começou lá atrás. Como tantos, né? Meu marido citou aqui um exemplo. Isso foi choro, gente, porque foi tempo que a gente investiu na vida, uma vida que conhece a palavra, isso que é triste, que conhece a palavra, cita a Bíblia como melhor do que ninguém. Né? Mas assim como aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de vocês. E por isso eu estou aqui. Estou preocupada nesse crescimento. Estou preocupada na edificação que você está fazendo do teu ministério, do teu chamado. Como você está edificando? Está edificando sobre o firme fundamento que é Cristo? Ou, sabe, está edificando da forma, visão de reino de Deus de uma forma espiritual, ou está edificando na tua carne, nas tuas emoções? Em nome de Jesus, vou explicar. Porque não basta você fazer apenas a coisa certa. Você tem que fazer a coisa certa, mas da maneira certa e na hora certa. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Então... Só que existe, abra lá comigo, Gênesis 11, 5. Houve um momento ali que eles fizeram uma grande obra. E a grandiosidade daquela obra dos homens foi tão grande que Deus desceu para ver. Deus, Ele é o grande arquiteto, Ele é o criador, querido. Ele inspeciona toda a sua obra. Não pense você que precisa, né? Às vezes a gente, não, Deus não está vendo isso. Aí nos levantamos como se fôssemos os grandes supervisores da obra de Deus. Querido, tem um que faz isso e faz com excelência, o Espírito Santo de Deus. Amém? Ele tem nos inspecionado, Ele inspeciona a tua vida, Ele inspeciona o teu ministério. Veja se ele pode chegar a essa constatação que ele chegou aqui em Gênesis capítulo 11. Gênesis 11 fala assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu o que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Ok? E aí...
eles construíram ali aquela cidade. Vamos pular aqui, acelerar um pouquinho. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a obra e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Amém? Queridos, primeira coisa que eu quero falar para vocês. As pessoas se impressionam com resultados, mas Deus sempre, Ele vai inspecionar o fundamento, o princípio que está sendo aplicado. Porque se o princípio não for genuíno, como aquele que eu falei para vocês, que há em Cristo, tudo aquilo pode corroer. Eu falei para vocês que o grande desafio de vocês é descobrirem a coisa certa e fazerem da maneira certa e na hora certa. Mas eu quero te dizer que existem momentos que você pode ser tentado a fazer a coisa errada da maneira certa, ou a coisa certa, mas da maneira errada. Adianta? Vai virar palha, meu irmão. Todo aquele esforço vai ser em vão. Então, aconteceu aquilo ali, foi algo impressionante. Mas quando ele foi ver, Deus foi ver o princípio, o fundamento, qual é a motivação? Uau! Vamos lá ver qual é a motivação. Lembrei daquele jogador, o Garça. Veja lá se não está. No versículo 4, né? Tá aqui, ó. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, qual era o princípio aqui daquela grandiosa edificação? O nome. O jogador falou: que é isso? Qual é o nome do treinador? Cara, eu sou o Garça, presta atenção. Teu ministério tem nome? O meu ministério tem Unidade Jovem em Cristo. Eu tenho um nome. O Senhor inspeciona a unidade jovem e Ele vê como nós estamos edificando, como nós estamos cuidando desse crescimento que está vindo. E a cada dia nós recebemos mais e mais palavras. Vai crescer 10 vezes mais. E muitos jovens estão indo para aí. Desde muito tempo a gente recebe essa palavra. Mas como nós temos edificado? Ali, nessa pequena passagem, a gente observa uma coisa. Eles fizeram uma coisa totalmente errada, né? Porque eles estavam querendo chegar aos céus da força do braço, não é isso? O jeito humano de conquistar as coisas. E não é esse. Eu quero te dizer que o jeito é o jeito de Deus, como meu marido falou. Querido, você só vai conseguir libertação em Cristo, você só vai conseguir transformação de vida em Cristo. Você pode até se esforçar muito, mas você não vai chegar a lugar nenhum, porque Ele já pagou o preço por você. Amém? Então, mas eles fizeram a coisa da maneira certa. Eles fizeram algo errado, algo grandioso, mas da maneira certa. Como? Que maneira? Em união. Percebeu isso no texto? Todos são um só, falam a mesma língua. Agora não haverá impedimento. Isso é só o começo. Amados, olha o poder que há na unidade. O poder explosivo que há na unidade de empreendedorismo. Tudo que eles quiserem, eles vão conseguir, se eles forem um. E onde é que você acha que o diabo ele tenta atacar? Isso é um princípio de batalha espiritual. Na unidade, dividindo, trazendo desunião, trazendo divisão no meio, para que todos não falem mais a mesma língua, para que todos sejam confundidos, para que um vá para um lado, o outro vá para o outro, e ninguém vá para lugar nenhum. E que tudo não dê em nada, dê apenas um grande oba-oba,
numa obra feita de palha, mas está repreendido em nome de Jesus, amém? Fala comigo, eu vou fazer a coisa certa, mas da maneira certa. E na hora certa, amém? A hora também, queridos. Não adianta você saber o que tem que fazer, mas às vezes você se precipita, você fala demais quando você tem que ficar de boca fechada. Quem já passou por essa prova? Querido, o que você falou estava tudo correto, mas a hora não era aquela. E quantas vezes a gente tem que aprender isso? A gente tem que esperar de Deus. Senhor, mostra então esse tempo. Qual é o tempo? Ali não era o tempo deles ficarem ali concentrados num só lugar, mas era o tempo deles se espalharem por toda a face da terra e povoarem as nações. Amém? E ali eles oferecem, mesmo uma maneira maravilhosa, impressionante, mas eles vão contra a palavra de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Deu certo aquela tentativa? O que Deus fez? Espalhou. Espalhou. Não permitiu que aquilo continuasse. Deixa eu te falar, se a gente não mudar, vai dar certo? Veio juízo sobre eles, queridos, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que o juízo vai começar dentro da casa de Deus. E por quê, queridos? Porque não conseguimos ser um. Porque temos dificuldades de viver em união com os irmãos. Podemos fazer coisas tremendas, podemos fazer um nome, querido. Mas deixa eu te falar, se tudo aquilo que você fez não estiver fundamentado em Cristo, não vai te levar a lugar nenhum. Amém? Então, abra aí um outro exemplo. Quero te um exemplo, meu marido citou aqui, né? Moisés. Então, Moisés, ele fez, né? A coisa errada, ele fez a coisa errada, não é verdade? Perdão, ele fez a coisa certa, mas da maneira errada. Quando ele saiu lá do Egito, o que aconteceu? Ele foi movido ali de compaixão, ele tinha um chamado tremendo. O chamado dele era libertador daquela geração. Deus tinha levantado aquele homem para que tirasse o povo do jugo da escravidão do Egito. Só que ele resolve fazer aquilo da pior forma possível. Como? Matando o opressor. Imagine se Deus, né, fosse permitir algo assim, que ele fosse matar todos os egípcios, pronto, acabou, Senhor, o jugo de opressão né? Era essa a forma que Deus queria, amados? Não, era a forma de Deus. Por isso é importante demais você entender isso, fazer a coisa certa, da maneira certa. Não basta você fazer da maneira errada, queridos. Abra aí comigo, Eclesiastes 10, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Gente, relaxa. A gente está em família, ok? Estamos aqui muito à vontade. Pode falar, pastor. Estou até com medo da cara de vocês, né? Então, Eclesiastes 10. Que coisa. Por falar em mosca de padaria, ó. Gente, estava ali anotando tudo. Eclesiastes 10. Quantos querem um ministério ungido? Explodir da unção, né? Caminhar assim debaixo, sabe, de céus completamente abertos, chegar a orar e o morto se levantar, né? Orar pelas pessoas e as coisas acontecerem, mas tem preço. Amém? Eclesiastes 10, versículo 1 fala assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultice, ou seja, burrice. Quarta-feira a pastora deu uma palavra tremenda, né, que ela falou ali do estrume, né, e foi muito edificante. São situações, né, complicadas que vêm na tua vida, mas para produzir um resultado benéfico, né, para que você seja amadurecido, fortalecido, enfim. Mas estrume não é uma coisa legal, né, de se lidar e tal. E lembro desse ditado popular: o pior não é o estrume, né, o pior é a mosca, né, do estrume, do cavalo, como é que é aquela situação?
Entendeu? Porque a mosca pousa lá e vai pousar onde? Né? Eu não esqueço, cadê a tia Vivi? Tá aí? Gente, meu Deus, né? Quanta pedreira, né? Que pra gente chegar, às vezes a gente olha assim, a gente ri sozinho. Que eu lembro que eu estava lá no primeiro encontro de crianças, na Sarinha, com a tia Ângela, né? E fomos, porque até então isso foi uma nova porta que se abriu, porque, poxa, criança faz encontro com Deus, a gente sabia que criança fazia retiro, mas encontro igualzinho dos adultos, gente, faz e é lindo, é tremendo, sabe? É maravilhoso. Jesus vem ali, porque, né, o reino dos céus é das crianças, não é isso? A gente tem que aprender com elas. Então, eu me lembro desse encontro específico. Foi num lugar, acho que não é mais lá não, né? Acho que nunca aconteceu aquilo, só naquele. Meu Deus, né? Aquela foi a prova, gente. Era tanta mosca. Lembra? Você estava nesse? Gente, era muita mosca. Quem gosta de mosca aí? É legal? Né? Principalmente quando você, né, aquele barulhinho. É nojento, gente. Pousa nas coisas mais imundas, né? E depois vem pousar nos alimentos, aquela coisa toda. E, gente, nesse encontro, mas era muita mosca. Era assim, era tipo assim. Você não conseguia ficar parado, meu irmão. Era um ataque das moscas, não era, Vera? Era terrível, era uma coisa assim, era demoníaca. Era uma opressão espiritual que tinha ali para que aquela coisa não acontecesse. Lá estava eu, lá. Praga das moscas, fogo nelas, em nome de Jesus. Eu quero te dizer, querido, assim como nós acabamos de ler aqui, a unção que você tanto quer para o teu chamado, para você exercer o teu ministério, ela pode ser estragada apenas com uma mosquinha posando na unção. E a mosquinha são situações pequenininhas. Às vezes a gente está atento para a situação, vai vir de onde? Tá, e você já se prepara, né? Mas aqui é uma mosquinha, fala sério, posou, acabou. O que está escrito aí, Eclesiastes? Que estraga aquilo tudo, não é isso? Uma mosca, uma simples mosca, um simples inseto, insignificante, que é só você fazer assim, né? Mas olha que consequência. Quero te dizer, querido, que pequenas decisões, pequenas situações, pequenas vaciladas que vocês derem no comecinho, isso é um princípio, tá? Porque se o princípio do teu ministério não for santo, não for genuíno, não for totalmente de Deus, querido, você pode ir até longe, mas uma hora aquilo tudo vai ruir. Está entendendo? E é a hora que a mosca vem. É a hora que a mosca vem. Eu lembro daquela passagem interessante, quando eles estavam reconstruindo o templo, né? E Esdras, né? Chega ali o povo da terra e que não, nós vamos edificar a casa do Senhor com vocês. E receberam um não de Esdras. Por quê? Olha, vocês não têm parte conosco nessa obra. Quero te dizer isso. Às vezes o diabo não faz com que você desista do teu chamado. Pô, ele quer mesmo, rapaz. Ele não desistiu. Quer ser pastor, quer ser... Deus deu aquela palavra, rapaz, nada tira ele daquela posição. E aí, ele tenta edificar junto contigo, junto com o Espírito Santo. Olha que coisa, esse ministério de Deus. Para quê? Para que ele tenha legalidade. Aquele ministério, nunca vou esquecer, um seminário que nós fomos lá em Bento Ribeiro, né, de um ex-satanista que tinha se convertido. E ele explica, né, ele fala, deu o testemunho dele, como é que ele entrava nas igrejas. Né, e praticamente ele falou o seguinte, né, resumindo assim, e eu saí daqui com aquilo ali, meu Deus, se eu não tiver isso, eu não tenho nada, eu tenho que correr atrás disso. Né, que... Era como se você, por exemplo, você pode estar dentro da igreja, mas se você não tiver autoridade, se você não tiver unção, é como se você fosse um aparelho de TV, mas sabe que não transmite? Está ali, só está de enfeite ali. Na realidade está até atrapalhando, mas não oferece resistência nenhuma. Foi o Daniel Mastral que falou isso. Então, o que eles tentam é isso, é pegar aqueles que estão funcionando e tentar posar ali naquela unção. Quantos estão entendendo o que eu estou falando?
Você precisa ficar ligado nisso, querido. É sério demais. É sério demais. O teu ministério tem que ser santo. Querido, coisa linda. Samuel falou quando ele entregou. Ele disse, olha, se ele estava devendo alguma coisa, ele restituiria. E todas as palavras dele, sabe, nenhuma delas caíram por terra. Tudo que Samuel profetizou aconteceu. A autoridade, queridos. É isso que Deus quer ver, enxergar. Todo mundo quer enxergar isso em vocês, jovens. Que isso não é apenas oba-oba, que isso não é apenas fogo de palha, mas é uma obra que vai permanecer, porque ela está fundamentada em Cristo. Amém? E se a tua vida, o teu ministério, o teu chamado está nas mãos do Senhor, ninguém tira. Ninguém te tira desse lugar, dessa posição de autoridade. Você tem essa autoridade como filho de Deus, mas você tem que exercer isso, seguindo os princípios de Deus, fazendo a coisa certa da maneira certa. Não da tua maneira, mas da maneira de Deus. Sabe qual é uma mosca? E nesse mundo de mosca, né? Estava olhando lá vários. A gente já teve sítio, né, vida? Lá no sítio tudo bem? Então, muitas moscas, né? Quem aqui já foi criado na roça, conhece essa coisa? Porque esse pequeno inseto, gente, que todo mundo aqui tem em casa, você não tem noção de como isso é nocivo para o homem, ok? Tem alguns, né? Algumas espécies. Então, quem já ouviu falar da mosca, né? Que causa a doença do sono? Já ouviram falar? Pesquisa lá que você vai chegar. Rapaz, é uma sonolência, não é não? Às vezes, quando é para você estar edificando sobre o teu chamado, né? E como é que eu vou edificar? Olha, o pastor está dizendo que um monte de gente foi mordido por essa mosca, a mosca do sono, a doença do sono, né? Que você tem que estar na escola bíblica. Gente, sério, queridos. Como você quer ter um chamado, um ministério, se você não está investindo no estudo da palavra de Deus? Fala para mim. Sério, gente. Como? Como vocês querem crescer o ministério de unção? Gente, isso é uma vergonha para mim, saber a quantidade de jovens que nós conseguimos colocar aqui num sábado, sabe, férias, poxa, verãozão, né? N possibilidades. E quando a gente pergunta, a gente faz essa constatação, uma minoria. Querido, isso é contigo e com o Senhor. Devolvo, passa essa bola para você. Sabe? Se você quer um ministério ungido, você tem que investir no estudo da palavra de Deus, amém? Você precisa começar, querido. Coloque, sabe, determine isso. Senhor, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Existem na internet, né? Tem alguns planos tremendos que falam a quantidade de capítulos que você lê por dia e você consegue várias vezes. Então, todos esses homens, ministérios que você admira nessa geração, pagaram esse preço de estudo da palavra de Deus e de oração. Jovem, como está a tua vida de oração? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Você sabia que toda sexta-feira, das 10 horas da noite até as 11 horas, nós temos apenas 1 hora aqui de oração? Você sabia disso? Então agora, terça-feira, 8h30 da manhã também. Amados, quantas bênçãos estão aí retidas, né? Quantas bênçãos que era para já estar na tua mão um tempão e você ainda não tomou posse, porque você tem orado pouco, querido. Se a dificuldade é orar sozinho, então nós providenciamos um local, né? Para que estimule essa atmosfera de oração. Mas eu não posso chegar lá na tua casa, trazer você no colo e colocar aqui, agora, ora. Ou ir na tua casa, agora se matricula na escola bíblica. É uma decisão, querido. Isso tem que partir de você. Quem quer o ministério ungido? Então tem que pagar esse preço. Tem um preço. Todos esses grandes homens de Deus pagaram um preço. E o preço não é diferente. É palavra e oração. Palavra e oração. E o poder de Deus vem. Amém? Então, falei das moscas que pousam, né, e vai acabando com a tua unção. E quando você vê, você não sabe, é uma sonolência. Tem aquela mosca que é varejeira, tem pavor daquilo. Ui!
Varejeira, né? Então, varejeira, gente, aquela bem azulzona, assim, cabeça amarela, né? Aquela bem... Olha, estava lendo umas coisas sobre essa mosca, né? Ela tem um olfato super apurado. E adivinha o que atrai? Carne podre. E ela, onde pousa, ela produz larvas, ela deixa ovos, né? Mas assim, se ela pousar aqui na minha pele, por exemplo, ela não consegue, aquelas larvas não entram. Ela precisa entrar num local onde tenha uma ferida. Se tiver ferida e a mosca pousar, gente, quem já viu uma bicheira? Você não tem noção do que é isso. Já viu, pastora? Dói pra dedéu. Bicheira, bicheira. Tudo isso é causado pela mosca. Tu tem noção? Bicheira. Quer falar, pastora? Então, a bicheira começa naquela ferida que a larva pousou ali e ela passou o quê? A mosca pousou, passou a larva ali nos ovos e aquela colônia foi gerada ali naquela ferida, naquele lugarzinho assim, meio úmido, não curado. Amados, em nome de Jesus, sabe qual é a maior bicheira que pode roubar a unção do teu chamado, do teu ministério? As feridas entre os irmãos.